Ora bem, então, o tema de hoje são de facto as fontes de corrente. Fonte de corrente, se nós tivéssemos que desenhar um circuito muito simples relativamente a uma fonte de corrente, sabem qual é o símbolo, portanto, um dos símbolos mais usados é este, com uma seta indicando se for uma corrente DC, o sentido da corrente, eventualmente alimentado desta forma, através de uma tensão mais V, e depois, obviamente, terá uma resistência de carga e fecha-se o circuito. Portanto, uma fonte de corrente é um dispositivo que tem como objetivo fornecer uma corrente I sempre constante, independentemente das suas condições de funcionamento. Portanto, isto estamos a falar do dispositivo ideal, não é? Portanto, quando se diz que é independente de qualquer condicionante, obviamente que isto não existe, mas podemos muitas vezes, em termos teóricos e em termos de análise de circuitos, sempre referir uma fonte de corrente como um dispositivo que fornece sempre a mesma corrente I, independentemente da tensão aos seus terminais. E é por esse motivo que até é considerado um elemento não linear e, portanto, foge-se muito foge, aliás, é impossível usar este dispositivo, por exemplo, em algumas técnicas de análise de circuitos. Ora bem, a fonte de corrente que vocês estão aqui a ver é o esquema mais simples que nós podemos ter, e às vezes nós percebemos bem como é que isto funciona se olharmos para este circuito e pensarmos aqui em duas ou três coisas. Ora bem, vamos imaginar para facilitar aqui um bocadinho as contas e fazermos algumas contas de cabeça, vamos imaginar que esta fonte de corrente tem o objetivo de fornecer, digamos, 10 mil ampere. E colocarmos uma resistência, essa resistência é a resistência que vai ser percorrida pela corrente constante. Portanto, o objetivo deste tipo de circuitos qual é? É termos uma resistência, uma carga elétrica qualquer, que é percorrida por essa tal corrente constante. Por exemplo, se nós tivermos um conjunto de LEDs de iluminação, nós queremos que esses LEDs tenham sempre o mesmo brilho, portanto significa que estão sempre a ser percorridos pela mesma intensidade de corrente e, portanto, essa intensidade não deve variar e, por isso, muitas vezes usam-se fontes de corrente implementadas de alguma forma. Ora bem, esta corrente de 10 mil ampere, quando percorre a resistência R, produz aos seus terminais uma tensão V, naturalmente, V igual a RI, e agora, até para facilitarmos as contas, vamos imaginar que esta resistência é igual a 1 kΩ. Ora bem, se nós temos aqui uma resistência de 1 kΩ percorrida por 10 mil amperes, nós temos uma tensão aos seus terminais de 10 volts. O que é que isto significa? Significa, pode significar várias coisas, mas uma das coisas que pode significar é que, por exemplo, a tensão V tem que ser maior do que 10. Caso contrário, esta fonte de corrente poderá não fornecer os 10 mil ampere. Portanto, já estão a ver que a implementação prática do dispositivo ideal traz aqui algumas condicionantes que temos que pensar um bocadinho. E este é o caso simples. Eu não posso colocar qualquer resistência aqui, eu não posso escolher qualquer corrente aqui, eu não posso alimentar o circuito todo por uma tensão qualquer ali. Ok? Portanto, estamos aqui a falar já de três variáveis que devem ser combinadas de modo a produzir o efeito desejado. Eu não posso pôr qualquer resistência, vamos imaginar que a minha tensão V era igual a 10 volts. Por exemplo, vamos imaginar que isto é 10 volts. Ora bem, esta fonte de corrente precisa de uma tensão qualquer para funcionar. O que significa que a tensão disponível na carga vai ditar qual é a resistência máxima que eu posso cá colocar para ter os 10 mil amperes a percorrerem essa resistência. Não sei se me faço entender. Se alguém não estiver a entender, diga,
para se esclarecer. Enquanto que, por exemplo, eu tiver uma tensão de alimentação de 20 volt e aqui tiver uma resistência de 1 kΩ, obviamente que eu, ou provavelmente eu conseguirei ter 10 mA em 1 kΩ dá 10 volt, eu estou a alimentar o circuito com 20, sobram 10 a caírem aqui na fonte de corrente. Ora bem, se eu passar de 20 para 5 volt, vamos imaginar que eu tenho aqui 5 volt, passo igual a 5 volt, é evidente que é impossível eu ter uma corrente de 10 mA em 1 kΩ. Provavelmente, a resistência máxima que eu poderei ter aqui para continuar a manter os 10 mA poderia ser, eventualmente, teríamos que fazer aqui algumas contas, mas imaginem que R seria igual a 0,4 kΩ. Ora bem, 10 mA em 0,4 kΩ dá 4 volt, sobrando 1 volt para cair aqui aos terminais da fonte de corrente. Portanto, é esta ginástica que normalmente nós temos que fazer nas fontes de corrente para que ela funcione devidamente. Portanto, assim, de grosso modo, o que é que nós temos? Nós temos, ou podemos pensar num gráfico, pode ser um gráfico deste género, há vários tipos de gráficos para fontes de corrente, mas um deles poderia ser este, a corrente I fornecida pela fonte de corrente e a tensão VAB aos terminais da fonte de corrente. E o que é que nós queremos dizer com este gráfico? Ou queremos mostrar? Queremos mostrar que este gráfico terá um aspecto deste género, ou seja, a corrente I será mais ou menos constante, independente da tensão VAB. Ou seja, para qualquer VAB até um determinado limite, a corrente I será constante. Isto é o gráfico de uma fonte de corrente ideal, ou uma fonte ideal de corrente. Ora bem, não há muito mais a dizer sobre isto. Tudo que nós vamos fazer a seguir é uma implementação do que temos aqui escrito. Como é que se implementa esta fonte de corrente? Quando temos fontes de tensão, as fontes de tensão são muito fáceis de implementar, são geradores, ou são pilhas, ou quer que seja. Quando temos uma fonte de corrente, quando temos um dispositivo que fornece uma corrente constante, aí a coisa já não é tão direta, não é tão fácil e já é mais elaborado. Ora bem, o que é que eu vos queria dizer mais? Queria vos dizer mais uma coisa importante. É que temos duas formas de implementar fontes de corrente. Temos este circuito que está aqui. Eu vou aqui marcar isto com uma outra cor. Portanto, temos este primeiro circuito onde identificamos aqui a carga. Portanto, isto é a carga que é percorrida pela corrente constante, está aqui simbolizada por esta resistência. Temos a fonte de corrente, que terá que ter uma implementação qualquer, e depois temos a corrente que é fornecida à carga. Depois, uma segunda implementação é inverter a posição dos elementos no circuito, ou seja, teremos que ter uma fonte de alimentação para isto tudo, teremos que ter o retorno dessa corrente à fonte de alimentação, o condutor de retorno, e podemos colocar a resistência da parte de cima e a fonte de corrente na parte de baixo, e portanto esta fonte de corrente ser na mesma este I, este ser na mesma o R, e isto ter um comportamento exatamente igual ao comportamento que inicialmente referi. Ora bem, quais são as semelhanças e quais são as diferenças? As semelhanças é que o funcionamento é exatamente o mesmo e aqui estão as três variáveis, os três graus de liberdade que vocês têm para dimensionar a fonte de corrente. Ou seja, uma fonte de corrente depende da tensão de alimentação, depende da resistência que vai ser percorrida pela corrente constante e, obviamente, depende do valor dessa corrente constante. As implementações, há estes dois tipos de implementação. Enquanto na primeira é do tipo, chama-se muitas vezes o source. O source significa que alimenta a carga
e depois há a implementação do tipo sync, que é uma parte, o que costuma dizer, que absorve a corrente. Portanto, a corrente é absorvida pela fonte. Portanto, tem a ver com a posição em que a fonte de corrente está no circuito. Em que situações se usa um tipo de fonte ou outro? Ora bem, é muito fácil. Pensem só no seguinte. Agora vamos olhar para as diferenças da implementação. A resistência de carga ou a carga, o circuito que é alimentado por esta fonte de corrente na configuração source, um dos terminais da carga está ligado aqui à massa. Portanto, isto é um aspecto importantíssimo aqui. Noutra implementação, quer dizer, também podemos pensar que um dos terminais da fonte está ligado à massa, ou um dos terminais da carga está ligada ao barramento de alimentação. Bem, e aqui também podemos falar do mesmo. Ora bem, ao longo dos anos, a indústria automóvel mostrou-nos aqui um caso onde que vos permite desde já, ver a importância disso. Nos automóveis, o que normalmente se faz, e no caso de qualquer carga, sejam lâmpadas, sejam relés, sejam motores, seja o que for, qualquer atuador que exista num automóvel, vou desenhar aqui o caso de uma lâmpada, sei lá, podia desenhar outra coisa qualquer, uma lâmpada tradicional de incandescência, que agora também já há poucas, num automóvel. Portanto, temos aqui um dos terminais de contacto. Isto normalmente é uma parte, isto é tudo metal, tem uma baioneta para fixar, para se ligar esta lâmpada num automóvel, nós usamos um fio condutor, que de alguma forma faz o contacto com esta parte aqui, e depois o chassi do automóvel funciona como condutor de retorno, ou seja, aqui este anel metálico da lâmpada está ligado de alguma forma ao chassi do automóvel. Ou seja, em vez do fabricante, para cada atuador usar 2 fios, usa apenas um fio. E é por isso que a bateria do automóvel, o terminal negativo da bateria, está logo ligado ao chassi. E, desta forma, em termos de cabelagem de um automóvel, apenas se usa um fio para ligar cada uma das cargas, já que depois o fio de retorno é o próprio chassi. Ora bem, nesta configuração, obviamente que vocês assim conseguem perceber que a implementação do tipo source poderá ser vantajosa para esta implementação, já que um dos terminais da resistência de carga, neste caso a lâmpada, estará ligado ao chassi que faz, digamos, a corrente de retorno. Portanto, isto seria a corrente I, e depois o retorno faz-se pelo chassi. Ok? Portanto, isto é só para vocês perceberem que se alguém vos perguntasse, mas qual das configurações é que é mais usada ou que vocês escolheriam, portanto, teria que se olhar para a aplicação em causa e tentar perceber onde uma destas configurações pode ser mais vantajosa. Portanto, são questões, muitas vezes, de cariz prático que vai selecionar a configuração. Ora bem, em termos de colagem destes 2 circuitos às experiências práticas, a experiência prática 6, a EP06, tem a ver com o primeiro desenho, e a EP07 tem a ver com o segundo desenho. Por isso mesmo é que as aulas online desta semana são particularmente úteis para nós termos o suporte teórico para fazer os 2 trabalhos. Portanto, para a semana nós implementaremos, faremos a parte prática disto, e obviamente que com um bocadinho de boa vontade de todos nós conseguimos fazer os 2 trabalhos na mesma aula, já que são muito, muito similares. Alguma dúvida que tenham para já neste momento? Não. Ora bem, se nós agora olharmos para o desenho da experiência prática 6,
o que é que nós vemos? Vemos aqui alguns componentes. Vemos um divisor resistivo à entrada composto por R1 e R2, cujo ponto intermédio é medido pelo Arduino. Temos um diodo Zener DZ1 que é polarizado pela resistência R3. Temos um transistor PNP ligado de uma determinada maneira, que vamos já ver porque é que está assim ligado. E depois temos um LED a ser percorrido por uma corrente IL. Portanto, este é um trabalho onde tenho aqui uma nota complementar, que é a forma como vocês vão alimentar isto. Este circuito não é alimentado pelo Arduino, mas as massas têm que estar ligadas, ou seja, este é um circuito alimentado pela fonte de laboratório, que está ali o desenho em cima, é uma das fontes, pode não ser igual a esta, mas seguramente tem uma configuração deste tipo, onde vocês vão ligar o terminal menos da fonte de alimentação, é a vossa referência, o terminal mais é a alimentação do vosso circuito, o vosso circuito vai ser ou vai estar sujeito a tensões, e é esse o interesse deste trabalho, de tensões que são variáveis, entre 9 e 15 volts, mas depois, para poderem medir estas tensões com o Arduino, têm que ligar a massa do circuito à massa do Arduino. Não podem ligar os 5 volts do Arduino a nenhum ponto deste circuito, exceto à resistência R5, só à resistência R5, como está ali indicado no esquema. Ora bem, eu agora vou retirar esta imagem, vou voltar aqui para a parte do papel e agora vamos começar a perceber como é que este circuito é construído e o que é que vocês vão ter que fazer na aula prática. Ora, muito bem, primeira coisa, este circuito tem um barramento de alimentação, eu vou representar aqui, podem ser as linhas das placas, o que quiserem. Portanto, aqui vocês ligam uma tensão mais V, já sabem, entre 9 e 15 volts. Aqui vão ligar à massa da fonte de alimentação, massa do Arduino, e depois, primeiro componente do circuito, ou primeira secção do circuito que me interessa referir é o porquê de termos um divisor de tensão aqui, composto por R1 de 10K e R2 de 4,7K. E eu vou medir a tensão neste ponto, ou seja, vou medir aqui com o pino A0 do Arduino, ok? Vou medir ali a tensão naquele ponto. Ora bem, numa forma de automatizar todo o procedimento do trabalho prático, que vocês já foram ganhando experiência no trabalho prático anterior, há alguma vantagem se nós conseguirmos fazer algumas medidas recorrendo ao Arduino, sem estarmos lá com o multímetro. Ora bem, se a tensão de alimentação é uma das variáveis que vocês vão mexer para executar este trabalho prático, é natural que exista uma forma de medir essa tensão de alimentação. Contudo, vocês já sabem que não posso medir a tensão VCC diretamente com o Arduino, ou seja, eu não posso ligar a tensão de alimentação diretamente a qualquer um dos pinos do Arduino, porque caso contrário, se eu aplicar ali 9 a 15 volts num dos pinos de entrada do Arduino, pronto, é a mesma coisa que vocês pegarem no Arduino, abrirem a janela e mundo, acabou. Portanto, não podem aplicar ao Arduino sinais com tensões superiores à tensão de alimentação do Arduino, que é de 5 volts. Então, o que é que nós fazemos? Criamos um fator de escala, neste caso composto por R1 e R2. Portanto, isto, além de ser uma aula sobre uma fontes de corrente, também destina-se a dar-vos este tipo de competências complementares, porque isto são ferramentas para uso em qualquer situação. Medir tensões e medir correntes de forma automatizada. Neste caso, eu tenho um divisor de tensão e a tensão em A0, eu vou chamar VA0,
é igual, pela regra do divisor de tensão composto por estas duas resistências, igual à resistência que está sujeita à tensão VA0, que será R2, 4,7K, a dividir pela soma de todas as resistências da série, portanto 10K mais 4,7K, vezes a tensão que alimenta o divisor resistivo, que neste caso será V. Ora bem, se vocês olharem para esta expressão, facilmente conseguem perceber que se souberem qual é o valor do VA0, porque o valor de VA0 é aquela função do analog read do pino A0, depois convertem o valor inteiro dessa leitura para o valor real, em tensão, e depois o Arduino faz o resto das contas. Se vocês olharem para esta expressão, facilmente conseguem ver que, neste caso, o V da alimentação vai ser igual a 14,7 a dividir por 4,7 vezes o VA0. Ok? Portanto, basta medir o VA0, multiplicar por 14,7 e dividir por 4,7. Estão a ver aqui qual é o fator de escala. Portanto, mudando estas resistências, vocês conseguem mudar o fator de escala. Ok? E isto permite-vos mandar para o computador o valor de V em função do valor de VA0 lido. Ok? Portanto, não percebi ali. É VA0 igual a 4,7 dividido por 10 mais 4,7 vezes o V. Vezes o V. E é esse V? Então este V é este V. Ah, o valor de entrada. É o valor da alimentação do circuito. Ok? O que eu quero saber é o valor de V, que não sei. Reparem, vocês põem na fonte 9 volts, ou 10, ou 11, ou 12, e querem medi-lo. E a medição é feita com estas duas resistências. Ok? Como é que eu determino estas resistências, por exemplo? Agora vejam só. No caso de ter 15 volts, imaginem que aqui têm 15 volts. Mas também podemos dizer assim, eu não sei quanto é que lá tenho. Está entre 9 e 15. Vocês não sabem. Como é que sabem? Há duas maneiras de saber. Ou a fonte vos dá essa indicação, ou vocês têm que pegar no multímetro para ler. Vão medir a tensão entre este ponto e aquilo dá 14 volts. Ou então, vão medir o VA0, que vai dar um valor qualquer, multiplicam por 14,7 e dividem por 4,7 e obtêm o valor desejado. É esta a técnica. Agora, por exemplo, imaginem que é 15 volts. Ok? Quando eu tiver aqui o máximo da tensão, eu terei aqui o máximo da tensão que o Arduino poderá ler e que terá que ser sempre inferior a 5 volts. Agora vejam lá se isto bate certo ou não bate certo. Se nós tivermos, neste caso, a tensão de 15 volts à entrada, ok? 15 volts, fazendo estas contas que estão aqui, 15 vezes 4,7 a dividir por 14,7, eu tenho, portanto, para V igual a 15 volts, eu vou ter um VA0 igual a 4,8 volts. Ok? Portanto, este divisor está certinho para medir tensões até 15 volts. Claro que se tiver mais do que 15, o que é que vai acontecer? O VA0 vai chegar aos 5, vai ultrapassar os 5 e pode estragar o Arduino. O que é que eu faria se eu tivesse, por exemplo, até 20 volts? Teria, das duas uma, ou faço as contas ao contrário, não é? Vou dizer assim, metem aqui duas resistências, põem aqui VA0 igual a 5 e vou saber qual é o máximo V que este divisor de tensão consegue medir para dar os 5 volts à entrada do Arduino. Portanto, é apenas calcular um fator de escala. Compreendido? Vejam lá se têm alguma dúvida, não é necessário ficarem com dúvidas, seja de que tipo, em relação a isto.
Depois, segunda parte do circuito. A primeira não tem nada a ver com a fonte de corrente, ok? Para implementar a fonte de corrente, não pensem que isto é necessário. Isto não é necessário. Isto só é necessário para eu automatizar a medida da tensão de alimentação. O segundo ramo do circuito já começa a ter com a fonte de corrente e é composto por um diodo Zener e uma resistência. O que é que faz um diodo Zener? Aqui chama-se DZ1, E2V4 e R3 igual a 1K. E depois aqui há um ponto de ligação. Ora bem, primeiro, não se esqueçam que esta denominação 2V4 tem a ver como é que os fabricantes marcam as coisas no invólucro. Eles não gastam o caractere vírgula ou ponto para pôr 2.4 não sei o quê. Põem 2V4 e a letra V, que é a unidade, separa a parte inteira da parte decimal. Ora bem, nós quando vemos um circuito deste género, seja para o que for, um diodo Zener, em cima ou em baixo, não interessa, com uma resistência em cima ou em baixo, não interessa. Mas quando vem um diodo Zener em série com uma resistência, alimentado por uma tensão, em que o diodo Zener está polarizado inversamente, vocês já sabem o que é que está a acontecer. Se R3 polarizar convenientemente o diodo Zener, significa que a tensão aos terminais do diodo Zener é, aqui neste caso, 2,4 volts. E a única coisa que isto está a fazer, que este circuito está a fazer, é obter uma tensão constante de 2,4 volts, que é a tensão do Zener. Ora bem, o que é que eu faço com esta tensão? Agora temos que olhar para o restante circuito. O restante circuito tem aqui o quê? Tem um transistor, neste caso é um transistor PNP, ou seja, o emissor aponta para a base, ok? E temos aqui uma resistência. Esta resistência chama-se RE e tem valor 220R. Ou seja, 220 ohm. Eu gosto de pôr este tipo de denominações porque, assim, os fabricantes não metem, quando têm que escrever nas resistências, eles não metem lá ohm. Não metem lá o símbolo ômega. Metem um R. E depois o resto do transistor, já lá vamos ver o que é que tem o resto do transistor. Okay? O que me interessa aqui, que é a parte principal da fonte de corrente, é esta malha que se forma quando eu tenho este diodo Zener e tenho a junção emissor-base do transistor. Eu vou aqui marcá-la, junção emissor-base, está aqui. Eu vou marcar aqui o VBE do transistor. E vocês sabem que um transistor, quando está devidamente polarizado, na sua zona ativa, o VBE é aproximadamente constante, é a tensão de uma junção polarizada diretamente, que é de cerca de 0,7 volt. Ok? E, para fechar a malha, nós temos o quê? Temos uma resistência RE que tem um determinado valor e nós podemos até chamar um nome a esta tensão que está aqui, que é a tensão VRE. Ok? Qual é o objetivo de eu fazer estas setas todas? O objetivo destas setas todas é eu demonstrar-vos o papel que esta malha presta na construção da fonte de corrente. E agora vejam o seguinte. Agora vamos aqui aplicar a lei das malhas. Aqui pode ser no sentido dos ponteiros do relógio. Ok? E para esta malha, o que é que eu tenho a escrever para esta malha? Eu tenho a escrever que menos VZ, ok? Está o sentido contrário aqui. Isto é VZ. Menos VZ mais VRE mais VBE é igual a 0. Okay? Isto é a malha que se obtém deste circuito. Ora bem, o que é que isto faz? Agora vamos analisar aqui algumas questões. Quanto é que vale VRE? O VRE vale RE vezes o IE.
Então vamos colocar isto tudo em função do IE. Ora bem, quanto é que vale aqui o IE? O IE, olhando para esta expressão, vale VZ menos VBE a dividir pelo RE. E agora reparem, quanto é que vale o VZ? Vale 2,4. Quanto é que vale o VBE? Tipicamente, para um transistor na sua zona ativa, vale 0,7. O RE vale, que é o valor que está lá escrito, 220R, eu vou pôr 0,22K, ok? Não se esqueçam, eu trabalho sobretudo em quiloohm para que o valor da corrente venha sempre em miliampere, que é muito mais fácil. E, portanto, se vocês fizerem esta continha, isto vai dar qualquer coisa como 2,4 menos 0,7 a dividir por 0,22. Isto vai dar uma corrente de 7,72 miliampere. Ok? Ora bem, esta corrente que passa no emissor, e se nós pensarmos que este transistor poderá ter um beta muito maior que 1, esta corrente de emissor será aproximadamente a corrente de coletor. Ou seja, aqui a corrente de coletor será muito próxima da corrente de emissor. Porquê? Porque a corrente de base, já sabem, a expressão das correntes no transistor, o que é que vocês sabem? Sabem que a corrente de emissor é igual à corrente de coletor mais a corrente de base, ok? E sabem que se o beta for muito, muito maior do que 1, o IB pode ser desprezado. E, portanto, isto converte-se tudo aqui, nesta equação. Ora bem, até aqui, se calhar vocês, à primeira, não estão ainda a ver muito bem a importância do que eu acabei de fazer. Porque consegui calcular o valor da corrente de emissor a partir de duas tensões que são supostamente constantes. Uma é a tensão de Zener, que é a tensão de referência da fonte. Outra é um VBE que se mantém mais ou menos constante. E o terceiro parâmetro é a resistência, que também é constante. Portanto, eu calculei uma corrente em função de três coisas que eu escolhi e que são constantes. E este valor de corrente, 7,72 mA, reparem, que está a ficar independente, pelo menos nesta equação é independente, da tensão de alimentação. E isto é que faz com que a gente, com esta implementação, consiga fazer o quê? Consiga fazer a fonte de corrente. Portanto, quando nós olhamos para aqui, para a fonte de corrente que tínhamos aqui desenhado, aqui, isto é a minha fonte de corrente. No circuito de implementação prática, a fonte de corrente está aqui desenhada. Isto é que é a fonte de corrente completa. Certo? Agora, já lá vamos à fonte de corrente aqui mais à frente, está bem? Nós vamos continuar aqui com a fonte de corrente, mas agora vamos passar um bocadinho à carga. E a carga onde é que está? A carga vai estar aqui, não é? Portanto, este IC, a corrente de coletor, ao fim e ao cabo, é a minha corrente de carga, o IL que estava no circuito da EP06. E esta corrente vai percorrer a carga, e essa carga é composta por um LED e por uma resistência. Ok? Isto aqui vou por aqui, também aqui é vermelho. Aqui, muito bonitinho. Isto é a carga. E a carga é composta por um LED. O LED é apenas ilustrativo. Porquê é que eu uso um LED?
Eu uso o LED por motivo simples. Primeiro, porque estamos a falar de uma corrente de 7,72 mA, muito aceitável para ser usado com LEDs. E o objetivo é que vocês variem a tensão de alimentação entre 9 a 15 volts. Esta corrente 7,72 mA se mantenha mais ou menos constante, e ser mais ou menos constante ao longo da tensão de alimentação significa que o brilho do LED vai ser uniforme. Ou seja, vocês vão poder variar a tensão de alimentação entre os 9 e os 15 e vocês não vão notar diferença no brilho do LED. E, portanto, eu uso o LED neste tipo de aplicações apenas para fins ilustrativos, mais nada. Podia ser outra coisa qualquer. Depois, a segunda particularidade desta carga é que a carga não é só o LED, a carga é tudo o que estiver entre o coletor do transistor e o retorno, portanto, o terminal de massa, ou de retorno, de ground. Tudo isto é carga. A carga é composta por uma resistência de 100 ohm. R4, 100 ohm. E o que é que faz esta resistência aqui? Ora bem, esta resistência é, tal como o divisor de tensão que vocês têm para medir a tensão de alimentação, eu também vou precisar de medir a corrente de coletor, ou a corrente na carga. E isso faz-se colocando uma resistência que é percorrida por aquela corrente e, portanto, medir aqui a tensão aos terminais da resistência 4 através do pino A1. Ok? Ora bem, então vejam só, qual é a lógica disto? A lógica disto é muito simples. Se a corrente é de 7,72 mA, portanto, passam aqui 7,72 mA, que passam aqui no LED, passam na resistência, ok? E qual é a tensão aos terminais de R4? VR4 é igual a 7,72 mA vezes os 0,1 kΩ. Isto dá 0,772 volt. Ok? Ora bem, com este valor de tensão, o Arduino o que é que vai fazer? O Arduino, o que vocês vão obter no vosso programa é um valor de tensão. O que é que fazem? VR4 inteiro é igual a analog read do A1. VR4 é igual ao VR4 int vezes 5.0 a dividir por 1024.0. Quanto é que vai dar o VR4? 0,772. Se vocês quiserem enviar o valor da corrente, o que é que têm que fazer? Têm que fazer I, vou pôr assim aqui neste cantinho, e o valor da corrente IL, ou até podem chamar mesmo IL, vai ser igual a VR4 a dividir por 0,1. Não é? E se fizerem o serial.print ln do IL, o que é que vai aparecer no ecrã? 0,772 a dividir por 0,1 vai aparecer no ecrã 7,72. E já sabem que este 7,72 vai ser em mA. Ok? Vocês estão aqui a aplicar V é igual a R vezes I, o I é igual a V a dividir por R. Pronto, o que vocês estão aqui a fazer é aplicar a lei de Ohm. Agora, só vos quero chamar a atenção de um pormenor. Nunca é demais referir-vos esta particularidade. É que reparem, eu aqui estou a multiplicar por 0,1, não é? Vocês vão, de facto, medir a tensão VR4, vão medir 0,772 e depois vão dividir por 0,1. Já sabem que isto está na cabeça, não é? Isto é capa. Mas vamos imaginar que vocês põem aqui 100 ohms. E se fizerem isto que está aqui, fazendo as contas, VR4 a dividir por 100 ohms, eu até vou pôr aqui ao lado, se puserem
0,772 a dividir por 100, quanto é que isto dá? Isto dá 0,00772. Quando enviam isto com o serial.println, sabem o que é que acontece? O serial.println vai fazer um arredondamento às centésimas. E o que é que vocês vão obter no ecrã? Bem, se pegarem neste número e arredondarem às centésimas, o que é que vai dar? Vai dar 0,01. Ok? O que vos vai dar uma indicação completamente errada do valor da corrente que vocês têm. Por isso é que nós sugerimos que trabalhem sempre com as resistências em quiloohms, porque assim o resultado em miliamperes é muito mais fidedigno do que acontece na realidade e não tem erros nos arredondamentos. Compreendido? Ora bem, eu acho que o mais importante está dito. Agora vamos olhar aqui para umas coisinhas. Até que medida é que a corrente que vocês têm na fonte, qual é o valor desta corrente? Está aqui. Até que medida é que este valor é constante? Ora bem, este valor vai ser constante, depende de quê? Depende se os 2,4 são constantes, se o 0,7 é constante, aqui o mais constante deles todos é a resistência. Mas, quer os 2,4, quer os 0,7, eles têm variações. Ora bem, mas as variações são engraçadas, porque até em termos de efeitos de temperatura, eles têm coeficientes de temperatura opostos, ou seja, eles até se compensam um ao outro. Mas em termos de estabilidade, vocês têm que pensar no seguinte. Quanto é que vale... Ora bem, esta tensão de Zener dos 2,4, como é que ela é obtida? Se vocês olharem aqui para este circuito, ao circuito da polarização do Zener através da resistência R3, se eu vos pedisse, olha, desenhem uma reta de carga ou desenhe com a característica tensão corrente desse diodo Zener e a respectiva reta de polarização. Ora bem, vocês teriam que fazer qualquer coisa deste género. Portanto, isto é VZ, isto é IZ, e, portanto, este par de valores VZ e IZ, se eu tivesse que mapear isto, teria que ser uma coisa deste género. Isto é VZ, isto é IZ, e a tensão de Zener dos 2,4, vocês lembram-se do trabalho prático anterior da EP05, da curva de Zener? Vocês obtiveram curvas que não eram deste tipo. Vocês querem um Zener que seja mais ou menos assim, não é? Muito abrupto, mas vocês descobriram que na prática um diodo Zener até tem uma curva característica que não é muito abrupta, ou seja, aqui o joelho não é muito pronunciado, como às vezes na teoria nós falamos de ter aqui um joelho bem definido. Não, até temos coisas assim muito arredondadas, não é? Claro que um Zener melhorzinho é mais próximo aqui do joelho, mas pronto, é o que há. Onde é que está a polarização disto? Ora bem, a polarização disto está quando vocês metem aqui uma reta de carga, e eu vou desenhar aqui a reta de carga será, por exemplo, uma coisa assim. E quais são os limites desta reta de carga? Que é algo que vocês têm que começar a habituar-se, porque isto vem da prática dos exercícios que já fizemos para trás. Vocês estão a ver que a tensão do conjunto é a tensão V, a resistência em série com o Zener é R3, logo, esta tensão que está aqui vai ser o VCC da alimentação, e aqui vai ser o VCC sobre R3. Ora bem, e esta tensão que está aqui será os 2,4. Ora bem, quando eu mexo na tensão de alimentação VCC para 15 ou para 9, eu posso fazer as coisas assim. Posso dizer assim, este VCC está aqui nos 12 volts. Agora vou
uma reta de carga aqui para VCC é igual a 9 volts. E aqui um VCC igual a 15 volts. E, portanto, tenho aqui as 3 retas de carga, todas elas paralelas. Porquê? Porque é sempre a mesma resistência R3. E reparem que aqui e aqui, isto será, o que é que vai acontecer aqui? Vocês vão ver que para 9 volts vocês não vão ter os 2,4 volts, vão ter menos um bocadinho. Para 15 volts vão ter um bocadinho mais, não é? Vai estar entre estes limites que estão aqui neste desenho. E o que é que isto vos diz? Diz-vos uma coisa muito importante, que a tensão dos 2,4 não vai ser constante. E o que é que o facto de não ser constante nos traz ao circuito? Vejam, agora vou voltar aqui a esta folhinha e vocês vejam que quando a tensão de alimentação sobe, olhem aqui para aqui novamente, quando a tensão de alimentação sobe, portanto, isto é a tensão da alimentação a subir, ok? Quando a tensão da alimentação sobe para aqui, o que é que acontece à tensão dos 2,4? Sobe um bocadinho. Este aumento de um bocadinho, o que é que se vai traduzir aqui? Aumentando aqui um bocadinho, este aumenta um bocadinho. Portanto, é de esperar que quando a tensão da alimentação suba, a corrente suba um bocadinho. Está bem? Só que quando a gente olha para o VBE, ok? O que é que acontece ao VBE? O VBE tem... Que tipo de comportamento tem o VBE? O VBE do transistor, há de ter algo deste género. Ok? Aqui há de ser o 0,7, aqui há de ser o IB. E o que é que acontece quando isto acontece? O que é que acontece quando a corrente de emissor aumenta? Se estes 2,4 aumentaram porque a tensão de alimentação aumentou, a corrente de emissor teria tendência a aumentar. Ela vai, de facto, aumentar. Ao aumentar a corrente de emissor, o que é que vocês vão ver? Vão ver que a corrente do emissor, como é a soma das duas, corrente de coletor com a corrente de base, se o IE aumenta, a corrente de base aumenta. Ora bem, a corrente de base aumentar, imaginem uma reta de carga assim, se o IB aumenta, o que é que acontece se o IB aumenta daqui para aqui, deste ponto para aquele, o que é que aconteceu ao VBE? Também aumentou um bocadinho. Portanto, reparem bem que às vezes o facto do VZ aumentar pode ser contrabalançado com também um aumento da segunda componente. Portanto, as duas componentes estão a aumentar, mas elas subtraem-se. Portanto, o aumento não vai ser tão grande quanto aquilo que poderia ser de imaginar, porque este 2,4 vai aumentar mais do que o 0,7 aumenta. Mas é para vocês também pensarem um bocadinho nesta lógica. Isto é que é análise de circuitos. Análise de circuitos não é vocês decorarem umas expressões, umas leis das malhas e não sei o quê, e depois não terem uma análise crítica do circuito. Para perceber um bocadinho de eletrónica, é de facto olhar para o circuito e ver como é que estas grandezas todas se podem, de alguma forma, relacionar, sem entrarmos com muitas contas, porque eu podia meter aqui matemática em cima disto, mas eu não estou muito virado para isso. Já fiz isso e acho que não traz nenhum valor acrescentado às aulas de eletrónica. Ora bem, compreenderam a lógica disto? Portanto, este circuito, que agora quem olhasse para isto dizia assim, bolas, isto é que deve ser muito difícil, mas conforme se pode desmontar, isto é tudo muito fácil. Divisor resistivo para medir a tensão de alimentação, fonte de corrente,
composta por um elemento de referência, DZ1 e R3, só vão criar uma tensão de referência. Depois, esta tensão de referência, o Zener está sempre na mesma malha que o VBE, sempre na mesma malha do VBE, e o terceiro elemento da malha é sempre a resistência que define a corrente que vocês querem colocar no circuito. Porque a função dessa resistência é, de facto, definir qual é o valor dessa corrente. Ora bem, e por falar nisso, vamos então passar para essa malhazinha, que é a malha que impõe a corrente. Agora reparem, vamos olhar para essa malha e escrever o seguinte. Reparem, tensão de alimentação, aqui o barramento VCC é igual a 9 a 15 volts. Depois tem o diodo Zener. Depois tem a malha com o transistor e a resistência. Pronto, RE. E depois, isto não interessa, porque é a polarização do Zener. Isto só serve para termos aqui VZ. Tem aqui o RE de 0,22 kΩ e tem aqui a corrente e carga. Ou IL, como quiserem chamar. Normalmente na literatura aparece sempre o IL, o L é de load, carga em inglês. Ora bem, com beta muito maior do que 1, nós temos que, como visto anteriormente, a resistência de RE é igual, ou aproximadamente igual, por causa do beta, igual a VZ menos o VBE do transistor, sobre a corrente IC. Okay? Este aproximado tem a ver com o facto de que se o beta é muito maior do que 1, a corrente de emissor se transforma na corrente de coletor. Portanto, elas são praticamente iguais, porque o beta é muito maior do que 1, logo o IB é muito pequenino, estas duas correntes tornam-se iguais. E aqui tenho um RE é aproximadamente igual a isto e é a minha expressão fundamental desta fonte de corrente. E relaciona tudo o que eu preciso de saber. Ora bem, como é que eu calculo a corrente na carga? A corrente na carga, já sabem, IC é igual a 2,4 menos 0,7 a dividir por 0,22K. Isto deu 7,72 mA. Já sabemos disso. Mas nós podemos ter outros graus de liberdade completamente diferentes. Por exemplo, vamos imaginar que eu, com este circuito, quero ter uma corrente de carga e carga igual a 10 mA. Muito bem. Se eu quero ter 10 mA, eu preciso de selecionar o quê? Reparem, nesta malha há sempre 3 coisas a escolher. Tenho a escolher o VZ, a corrente de carga e a resistência de emissor. Então, se eu quero ter uma corrente de carga 10 mA, eu tenho que ver qual é o Zener que eu tenho disponível. Eu não tenho que ter um de 2,4. Vamos imaginar que o meu VZ é igual a 3,6 volts. Ora bem, com estas duas coisas, o que é que eu determino? Bem, olho para a expressão e a única coisa que eu preciso de calcular é o valor do RE. Então aqui, se tira que o RE é igual a VZ 3,6 menos o 0,7 a dividir pela corrente que eu quero lá meter, portanto 10 mA. Isto vai dar, ora bem, 3,6 menos 0,7, 2,9. 2,9 a dividir 10 mA dá 290 ohm. Ok? Portanto, vocês têm aqui bastantes graus de liberdade para determinar os componentes através da equação fundamental da fonte de corrente, que é da malha da realimentação. Portanto, isto aqui é o segredo, digamos assim, de manter isto tudo constante, é ter 3 elementos constantes numa malha, o que dá logo uma corrente constante. É isto. Isto é que está aqui tudo, não há nada. E dessa forma nós conseguiremos calcular os restantes componentes. Agora,
alguém quiser dizer alguma coisa, diga. Diga de sua justiça. Ora bem, agora, sobre isto não há muito mais a dizer, só temos agora é que ver como é que isto depois vai estar relacionado com a tensão de alimentação. Porque reparem, agora aqui tem a carga. E conforme vocês se podem lembrar, daqui eu ponho aqui para vocês se lembrarem, e olharem para estes dois elementos em série, se eu tenho uma tensão que alimenta o conjunto e tenho uma tensão na carga, eu tenho uma tensão na fonte. E essa tensão na fonte já estão a ver qual é. Esta tensão na fonte é a tensão aqui mais esta que está aqui. Ora bem, aquilo que eu ainda não disse, e estava a deixar para esta parte, é que esta regulação, isto só funciona enquanto o transistor estiver a regular. Ou seja, enquanto o transistor estiver na sua zona ativa. Quando o transistor se encosta às restantes zonas, principalmente à zona de saturação, o elemento de regulação, neste caso o transistor, vai deixar de ter a capacidade de manter isto a funcionar apropriadamente. Porquê? O que é funcionar apropriadamente? É os elementos acomodarem-se às variações, nomeadamente a corrente do emissor, e esta corrente do emissor é regulada através do facto do transistor estar na zona ativa. E, portanto, dito de outra forma, quando é que isto perde a regulação? Quando o transistor se aproxima da sua zona de saturação. E quando chega à zona de saturação, isto deixa de poder regular e é uma chatice. Ora bem, então, nesse caso, o que é que nós podemos, desde já, dizer? Reparem, quando é que o transistor entra na saturação? O transistor entra na saturação quando a tensão VCE atingir, eu até vou pôr aqui a vermelho, quando o VCE no limiar da saturação são cerca de 0,3 volt, embora para estas aplicações eu até considero que o VCE de limiar de saturação até seja maior do que os 0,3. Até gostaria mesmo de o considerar até próximo de 1 volt. E, portanto, reparem, eu no mínimo dos mínimos, não posso deixar baixar a tensão aqui próximo de 0,3. E, além disso, bem, esta tensão aqui quanto é que é? Isto vale RE vezes IE e isto é aproximadamente constante. Então, reparem, neste exemplo que eu tenho aqui, vocês vão, desde já, começar a perceber quais são, que é aquilo ao fim e ao cabo que me interessa nesta parte teórica, vocês vão chegar aos limites de funcionamento disto tudo. Então agora vejam só o que é que nós aqui podemos desde já antever. Deixem-me só passar isto para uma outra folha, para vermos então os limites só aqui só para verem aqui os limites de operação do circuito. Reparem então, temos aqui a tensão de alimentação dos desculpem, mais V. Tenho a resistência
RE, eu vou pôr aqui deste lado, para deixar espaço aqui para escrever, o transistor, PNP, o LED e a resistência. Portanto, repara, é isto que vocês têm alimentado, portanto aqui para aqui não me interessa para já, e reparem, estes mais V, que é entre este ponto e este, vocês aqui o que é que têm? Têm aqui mais V, e este mais V é composto por várias parcelas. Então vamos ver as parcelas todas. Isto é que é a parte importante. Tem esta parcela, esta parcela, esta parcela e esta parcela. Quanto é que vale a vossa fonte está a fornecer uma corrente de 7,72 mA, que é constante. Então reparem, aqui quanto é que tem? Qual é esta tensão que está aqui? É os tais 0,772 volt. São os 7,72 mA a passarem 100 ohm, dá os tais 0,772 volt. Qual é a tensão típica num LED? Vamos pôr aqui 2 volt. Pá, não sei se é 1.9, se é 2.5, pá, vou pôr 2. E qual é esta tensão que está aqui? RE vezes IE. Portanto, então vou fazer a conta dos 0,22 vezes 7,72. Isto dá 0, deve dar para aí 1.7 ou qualquer coisa, deixa cá ver quanto é que isto dá. 0,22 vezes 7,72. Isto dá 1,7 volt. Isto dá 1,7 volt. Ok? Reparem que eu calculei estas 3 parcelas porque é fácil, eu sei quanto é que elas valem. Eu sei que a tensão num LED vale isto, eu sei que a corrente nesta resistência vale isto, a corrente também constante numa resistência vale isto. Quanto é que sobra? Então agora vamos fazer as contas. Quando vocês têm 9 volts, vocês têm, quanto é que têm aqui? 1,7 mais 2 mais 0,772. E aqui o que é que tem? Tem o VCE. E então para 9 volts, 12 volts e 15 volts, quanto é que vale aqui o VCE? Porque aqui vale 1.7, aqui vale 2, e aqui vale 0,772, 0,772, 0,772. Então, vamos lá calcular isto tudo. Como é que se calcula? A 9, vou tirar 1,7 mais 2 mais 0,772. Isto dá 4, vou pôr aqui, 4,472. Portanto, menos, tirando os 9, aqui dá 4,528 volt. Se tiver nos 12, 12 menos 4,472, isto dá 7,528. E nos 15 tenho um VCE de 10,528. Ok? E perguntam vocês, então, mas para que é que estamos a fazer estas contas todas? Nós estamos a fazer eu estou a fazer estas contas todas para vocês perceberem aqui uma coisa muito simples. É que quando a tensão de alimentação varia e as restantes parcelas mantêm-se constantes, o que é que está a variar para manter o resto constante? O que está a variar é o VCE. E reparem que o VCE tem um valor considerável de tensão e não está na saturação. E porquê é que não está na saturação? Não está na saturação porque para 9 volts, que é a pior situação para o transistor, o VCE ainda não está próximo do valor da saturação. Portanto, esta fonte de corrente iria funcionar até que tensão de alimentação. Por estas contas, vejam lá se percebem a lógica. Por estas contas, esta fonte funciona
até um VCE mínimo de 1 volt. VCE mínimo é igual a 1 volt. E quando isto acontecer, o vosso VCC será 1.7 mais 1 mais 2 mais 0,772. E isto tudo somado, a vossa tensão de alimentação seria os 5.572 volts. Ok? Isto é um dos parâmetros para desenharem uma fonte de corrente. Outro parâmetro, porque eu já estou a tentar responder às questões que depois vos vão, que o guia de procedimentos vos vai colocar, que é o seguinte. Bem, eu tenho aqui vários valores da tensão de alimentação e agora vou ter aqui a resistência de carga. Então vamos lá ver uma coisa. E o que é que a resistência de carga me quer dizer? Quer dizer o valor máximo da resistência de carga também é o que vai ditar a tensão de alimentação mínima que vocês têm que usar. Portanto, genericamente, se eu tivesse que arranjar aqui uma equação para isto tudo, o que é que eu teria que usar? Eu teria que usar uma equação genérica do género a tensão de alimentação VCC mínimo terá que ser igual a quê? Terá que ser igual ao RE vezes, ou aproximadamente, por causa da questão do beta, RE vezes IL. Este aproximado tem a ver com o facto de eu não estar aqui a usar a corrente do emissor e estar a usar a corrente do coletor, mais o VCE mínimo, que eu vou pôr aqui entre parênteses, considero sempre maior do que 1 volt, embora o limiar de saturação seja 0,3, mas eu não quero que ele esteja próximo do limite da saturação, mais a resistência de carga máxima vezes o IL. Percebido? Portanto, isto é uma das equações que permite o quê? Permite relacionar a tensão de alimentação mínima com a resistência de carga máxima para a corrente que eu quero fornecer a essa carga. Ok? Portanto, isto é uma das equações fundamentais da fonte de corrente. E com isto se calcula tudo. Está bem? Portanto, se eu tivesse que escolher, então, se eu tivesse que referir aqui as equações fundamentais, era esta e seria a outra de que o RE vai ser aproximadamente igual ao VZ menos o VBE a dividir pelo IL. Portanto, isto seriam as duas equações fundamentais da fonte de corrente. Certo? Vejam lá se têm alguma dúvida em relação a isto. Ora bem, entrando agora um bocadinho na reta final desta aula, o que é que, em boa verdade, vocês têm que fazer para a semana? Têm que fazer para a semana uma coisa muito simples. Para o circuito, e eu agora vou voltar a partilhar aqui o desenho do circuito. Reparem, tem aqui vários pontos de medida, a tensão em B, a tensão em C, por aí fora. E basicamente eu tenho que medir algumas coisas com o Arduino, outras coisas com o multímetro, porque é mais fácil. E eu quero que vocês se habituem a chegar ao laboratório, montar o circuito, medir o máximo que puderem medir, de forma sistemática, organizada, pôr tudo numa tabela, porque é isso que eu vou precisar. Então vamos olhar aqui para o circuito e vamos olhar para os procedimentos. Vamos só fazer uma retrospectiva disto e depois voltamos aqui ao papel. Ora bem, este é o diagrama de montagem.
não sigam isto, não sigam. Olhem para aqui e implementem por aqui. Então vamos lá ver o que é pedido. Considere o LED como a carga da fonte da corrente PNP, a corrente IL. O Arduino é utilizado no registro de dados, onde a tecla PB1 controla o envio de dados. Usa a função Serial Print e Serial Print LN para construir linhas de texto com os dados e formatos pretendidos. Isto é óbvio, ou seja, basicamente vocês pegam neste circuito e reparem, aqui a tecla PB1 tem uma resistência de pull-up, é a única coisa que vai buscar os 5 volts ao Arduino, ok? Aliás, a resistência R5 até podia ficar colocada por cima do Arduino entre o pino D6 e os 5 volts. Nem era preciso trazer os 5 volts à placa, porque só os 5 volts só liga ali àquela resistência R5. Depois, ajuste o valor da fonte de alimentação externa para valores entre 9 a 15 volt. Considere incrementos de 1 volt. Para cada valor, portanto, para 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, meça o valor da corrente no LED, IL, através do valor da tensão em R4 e em RE, o valor da tensão em DZ1 e o valor da tensão coletor-emissor do transistor. Utilize o Arduino para medir a tensão VCC através do divisor de tensão R1 e R2. Apresente todos os valores numa tabela e teça as considerações pertinentes face aos valores encontrados. Esboço o gráfico VCC versus IL. Entre que limites poderá considerar constante a corrente na carga? Que fatores podem influenciar o funcionamento da fonte? Experimente baixar o valor da tensão VCC. Explique o funcionamento do circuito apresentando as expressões fundamentais. Ora bem, eu acho que já respondi isto tudo. Só vou aqui depois fazer aqui um desenho para vocês verem o que é que têm efetivamente que fazer. Depois, o guia de procedimentos complementares, esqueçam lá o processing e o fritzing, mas vamos aproveitar para quem quiser. A primeira linha diz que utiliza agora como carga um elemento puramente resistivo, portanto, potenciómetro de 5 kΩ no máximo, para determinar o ponto em que a fonte de corrente deixa de regular. Basicamente, o que eu vos estou a pedir para fazer é tirem o LED e tirar o LED. Eu quero que tirem o LED e metam lá o potenciómetro. E depois vou regular aquela resistência e o que vocês vão ver é que o VCE vai diminuindo e quando chegar a 1 volt, vocês param de mexer no potenciómetro, tiram o potenciómetro para fora e vão medir a resistência que lá estava, que é para ver se ela bate certo com o valor da resistência da carga máximo, portanto, aquele valor que eu há bocado vos disse. E também estou a pedir qual o valor máximo teórico da resistência que pode ser alimentada por esta fonte, que foi o que eu acabei de fazer há bocado. Ok? Portanto, ajuste o potenciómetro para cerca dos 500 ohms, depois insira no circuito e aumente o valor da resistência até que a tensão entre VC e VB seja igual a 0. Desliga o circuito, retire cuidadosamente o potenciómetro e meça a sua resistência. Compare-os numa tabela com os valores indicados no ponto anterior. Ora bem. E depois tem aqui, é onde vocês escrevem aquilo que vos é pedido, escrevem aqui nesta folha. Isto é, digamos, o sítio onde vocês respondem, portanto não tenho comentários a fazer. Ora bem, deixem-me então voltar aqui ao papel para vos dar aqui as indicações finais. Ora bem, para cada valor, primeiro, grande parte do que vos é pedido está aqui. Então esta parte complementar de meter o potenciómetro e por aí fora tem a ver com isto que está aqui. Qual é a resistência de carga máxima para cada uma das tensões de alimentação? Depois, quando pede a tensão B menos C ser igual a 0, é
ver o transistor entrar na saturação. Reparem, se eu partilhar aqui novamente a tela e for aqui à parte da questão que diz insira no circuito potenciômetro e aumente o valor da resistência até que VC menos VB seja igual a zero. O que é o VC e o que é o VB? Vamos aqui ao circuito novamente e vejam qual é a diferença entre a tensão no ponto B e no ponto C ser igual a zero. Significa, estamos a ver o valor da tensão da junção coletor-base. E quando este valor chega ao zero, é quando a junção polarizada inversamente vai passar a polarizada diretamente. Ora bem, nestas circunstâncias, o transistor está saturado. E é isso que eu quero ver. Qual é o valor da resistência que vocês têm na carga que leva o transistor a entrar na saturação. Portanto, está aqui tudo. O que é que me falta dizer? Falta dizer uma coisa importante, que é então o que é que vocês têm que fazer. E o que é que vocês têm que fazer? O output do trabalho é muito simples. Com ou sem Arduino, ou melhor, com o Arduino e com o multímetro, vocês vão fazer uma tabela, e essa tabela é uma tabela que está organizada desta forma. VCC, ok? Vamos já ver o que é que vocês vão medir aqui. 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Eu quero saber, com o Arduino, quanto é que vale o VA0? O VA0 vai-vos dar, vocês vão mandar o VA0 e vão mandar, eu vou pôr aqui no serial.print, não é para vocês implementarem, mas é para saberem o que é que têm que enviar. Vocês vão enviar o VA0 e o VCC, só para comparar, ok? O VA0, eu vou pôr aqui Arduino, vão pôr aqui VCC Arduino, aqui vai ser, vou pôr um V de voltímetro, vocês vão pôr 9, não tem que ser 9, pode ser 9,1, 8,9, o que der, próximo, não percam tempo em pôr no multímetro 9,00, é perda de tempo, que não serve para nada, 9, qualquer coisa. Estes valores que estão aqui, este que está aqui, vai ser comparado com este que está aqui. Este é enviado pelo Arduino, este é enviado, visto pelo voltímetro. Depois, o que é que eu quero ver? Quero ver a tensão VZ no Zener, ok? Isto é com o voltímetro. Quero medir VBE do transistor com o multímetro. Quero medir VCE com o voltímetro. E o que é que eu quero medir mais? VR4 com o voltímetro, VR4 com o Arduino. Portanto, vou aqui acrescentar VR4 e o IL com o Arduino, que vem a seguir, IL com o Arduino. Ok? E aqui o VRE com o voltímetro. Prontos. Isto são as grandezas que têm que medir. 4 grandezas são produzidas pelo Arduino, as restantes grandezas montam um circuito. Como é que isto vai funcionar? Levam um circuito já montadinho, um colega na fonte de alimentação e com o voltímetro mete a tensão 9, 10, 11, não sei o quê, e o outro colega faz as medições nos sítios todos direitinhos. Prontos. O que é análise comparativa? Quando vos é pedido a análise comparativa, vocês olham para esta tabela e o que é que estão à espera de ver? Olha, estão à espera de ver este valor próximo deste. Estão a ver que este valor aqui vai ser mais ou menos constante. O que eu quero que vocês verifiquem é se este valor está muito longe dos 2,4, se mantém
em torno dos 2,4, se é constante, se não é constante, assim como o VBE, este valor de VBE tem que ser constante. Este valor de VCE, o que é que tem que acontecer? Quanto maior o VCC, maior o valor de VCE. O VR4, isto tem que ser constante. Aqui tem que comparar este valor com este. Ok? E o valor do IL medido pelo Arduino, podem calcular o valor de IL fazendo IL é igual a VR4 a dividir pelo R4. Portanto, pegar nisto e aqui e verificar se são parecidos. E VRE, vê-se também se isto é constante. Depois disto, basta fazer o gráfico, que é pegar no valor de IL e o valor de VCC, ok? E fazer o gráfico com estas duas variáveis. E o que é que vocês vão obter? O gráfico que vocês vão obter vai ser uma coisa do género, à medida que o VCC vai aumentando, isto vai andar aqui a subir. Vai subir ligeiramente. E é isto que a experiência prática 6 tem a ver. Ok? Questões? Alguma coisa que não tenham percebido? Está tudo conforme? Está tudo percebido. Ora bem, apesar disto ser um conteúdo assim mais longo, não deixa, não quero deixar de passar a oportunidade de dizer que o trabalho é relativamente fácil de se fazer. Agora, eu queria era que vocês tivessem esta matéria bem dada, bem explicada, para que o trabalho se torne simples. O trabalho pode se tornar complicado quando eu não tenho as bases que sustentam a sua realização. Agora, com esta explicação, eu penso que terá... Vamos mostrar o gráfico. O gráfico? A folha que está atrás. Ora bem, o gráfico, o que vocês vão obter, muito provavelmente, pois isto é feito no Excel, vai ser uma coisa deste género. Ou seja, vocês no Excel até podem fazer uma coisa do género, aqui ser 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, vocês vão ver um valor aqui, outro valor aqui, outro valor aqui, outro valor aqui, por aí fora, não é? Vocês vão ver a corrente IL a subir. Há uma forma que, é assim, se vocês não tiverem assim muita experiência nisto, sabem o que é que vos vai acontecer? Vai parecer que o IL vai variar muito. Mas se vocês puserem o IL, por exemplo, em que o eixo do IL de 0 a 20, vocês vão ver isto. Se deixarem que o Excel faça a escala automática, ele vai a aplicar a amplitude toda a uma pequena variação. Isto vai parecer que varia muito. Ok? Pronto. E para terem uma percepção completa do que está a acontecer, vocês no mesmo, porque depois pegam nesta tabela, é assim, nesta tabela não façam isto à mão, vocês vão pegar nesta tabela e vão metê-la no Excel, não é? Vão fazer esta tabela no Excel, vão dar estes nomes, VCC, VA0, e preenchem isto.
E depois, ao fazer o gráfico, vão selecionar para o eixo do X o que é esta coluna. Esta coluna vai ser o eixo do X. E depois, para o eixo dos Y, vocês vão selecionar este aqui. Este vai ser o Y principal. Só que depois, vocês vão pôr aqui, eu vou pôr aqui Y, este é o eixo principal, vou-lhe chamar o primário, Y primário, no Excel é o eixo primário, e no eixo secundário do Y vão pôr o VZ, secundário, e o VBE, eixo secundário. Ou seja, o que é que eu quero que vocês tentem apanhar no Excel? O que eu quero que vocês tentem apanhar no Excel é que no eixo secundário, que vai ser aqui o meu Y secundário, vocês vão ver que a tendência de crescimento da corrente IL vai acompanhar mais ou menos a tendência de crescimento do VBE, desculpem, do VZ. VZ e VBE também. São os dois que vão sofrer alterações. E, portanto, a vossa análise crítica, que é a conclusão que vocês tiram destes trabalhos práticos, é tão simples quanto isto. Foi possível implementar um circuito que mantém constante uma corrente? Foi. O circuito implementa, em bom rigor, uma coisa completamente constante? Não. Porquê? Porque este circuito depende da estabilidade da tensão de Zener. E se a tensão de Zener está a subir, a corrente também vai subir na mesma proporção. Ou seja, se eu perguntasse, seria possível fazer uma fonte de corrente melhor? É. Se eu tiver um elemento de referência melhor, é possível. Obviamente que sim. Estão a perceber? Portanto, é isto que na eletrónica eu quero que vocês tenham, em termos de análise crítica, é que assim, é que o elemento que produz uma tensão constante mais comum é o diodo Zener, mas existem outras formas de ter tensões constantes que são mais constantes que a tensão de Zener. E, portanto, eu até consigo fazer fontes de corrente melhores se usar uma referência de tensão melhor. Pronto, é tão simples quanto isto. Mas este tipo de análise crítica é que eu acho que é importante que vocês percebam e que peguem num gráfico destes, passem isto para o Excel, isto é uma coisa que se faz rápido, em vez de estarem a apontar num papel, estão logo a preencher no Excel, e chegam ao fim, fazem os gráficos e tiram as conclusões. Pá, é isto que eu quero ver para a semana que vem. Está bem? Mais questões?